Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os elementos essenciais que você deve usar para montar a referência de um livro. Depois eu vou listar alguns elementos complementares, dando destaque a 4 deles que eu considero bem importante para deixar a sua referência o mais completa possível. Para finalizar, eu vou trazer 6 exemplos bastante diversificados. Achando pouco, no final do vídeo eu ainda vou te dar uma dica extra. Olá, meu nome é Jéssica Cavalcante, eu crio conteúdo para o blog infonormas.com.br desde 2016 e tenho ajudado um bocadinho de gente a formatar e a fazer pesquisa de fonte científica para escrever trabalho acadêmico. Eu lembro que a primeira referência à BNT que eu aprendi a fazer na faculdade foi uma referência de livro. E eu arrisco dizer que um trabalho acadêmico dificilmente não terá esse tipo de referência. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os elementos essenciais que você precisa descrever na referência de um livro, com suas respectivas pontuações e formatações. Depois eu vou listar alguns elementos complementares que você pode adicionar à sua referência, dando destaque a 4 deles que eu considero bem importante para deixar a sua referência o mais completa possível. Para finalizar, eu vou trazer 6 exemplos bastante diversificados para que você possa ver na prática como descrever cada elemento, fixar todo o conteúdo e aplicar esses exemplos no seu trabalho para te ajudar a ganhar tempo de vida. Achando pouco, no final do vídeo eu ainda vou te dar uma dica extra e super importante que vai te ajudar a não cometer um erro que muita gente comete, inclusive bibliotecários, que teoricamente deveria saber disso. Eu não passo mais por isso. A norma que eu utilizei para construir esse roteiro foi a 6023 de 2018, que teve uma versão corrigida em 2020 e a que está em vigor agora, em junho de 2023. Caso você esteja vendo esse vídeo lá no futurão, por favor, assista esse vídeo aqui, ó. Eu vou deixar o link na descrição para que você possa se certificar que essa norma ainda está em vigor. Primeiro eu quero começar mostrando para vocês quais são os elementos essenciais de uma referência de livro. Os elementos essenciais são aqueles que são obrigatórios, quer dizer que você tem que colocar esses elementos para construir esse tipo de referência. São eles, ó. Os dados de autoria, que vai variar de publicação por publicação. Vai ter livro que vai ter um autor, 2, 3, 4 ou mais. Vai ter livro que não vai ter autor. O título, o subtítulo, a edição, o local de publicação, a editora responsável por publicar o livro e o ano de publicação. Esses são os elementos essenciais para uma referência de livro. Estou falando de uma referência completa, tá? Se você quiser fazer uma referência de capítulo de livro, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. E eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Cada elemento desse vai ter uma regra de formatação. Autor, você entra pelo sobrenome, prenome. Vai ter autor pessoa jurídica, tem outras regras. Vai ter autor eventos, outras regras. Não vai ter autoria, é outra regra. Para título também vai ter as especificações, subtítulo e assim para todos os outros elementos da referência. Eu já mostrei para vocês aqui no canal, numa série de 4 vídeos, como descrever autor em referências à ABNT. Vou deixar o link aqui na descrição, porque você precisa saber essas regras de descrição de autor para fazer referência de qualquer tipo de publicação. E para livro não é diferente. Nos próximos vídeos eu vou trazer as regras para descrever os demais elementos da referência. Título, edição, local, editora, ano. Para você ficar por dentro de todas essas regras, você precisa se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Agora vamos falar dos elementos complementares? Esses elementos podem ser qualquer informação que você considerar relevante para melhor identificar a sua referência. Alguns exemplos de elemento complementar que a própria ABNT traz na norma são a quantidade total de páginas do livro, o tamanho do livro, que pode ser a altura e largura. Pode ver, ó, que esse livro aqui, ó, um é mais alto e mais largo que o outro. Se essa informação você julgar que seja relevante para você incluir na referência, você pode colocar. A série ou coleção a qual o livro pertence, o intervalo de páginas onde está a lista de referências do livro. Uma perda de tempo. O responsável pela tradução e ilustração do livro ou qualquer outra responsabilidade de autoria. O título original do livro, se ele for uma tradução.
o número de registro do ISBN, a informação se ele é um livro eletrônico, os dados de disponibilidade do livro, caso você tenha consultado esse livro online, que são aquelas informações do disponível em, acesso em, ou se ele acompanha algum material complementar, como um CD-ROM, ou cartilha, caderno de exercício, ou coisa do tipo. Dentre todos esses elementos complementares que eu citei, eu quero destacar 4 deles que eu acho que podem ser importantes para você descrever na sua referência. O primeiro são as outras responsabilidades de autoria. Se você tem um livro que tem um ilustrador, um tradutor, de repente pode fazer sentido você incluir essas informações na referência. O nome da série ou coleção a qual possa pertencer o livro, seguido do respectivo número de ordem aí, se houver um número de ordem, volume ou número, mas há sim séries e coleções que não numeram os volumes ou títulos. A informação se é um livro eletrônico que pode te ajudar a justificar a ausência de número de páginas e citações diretas no seu texto, já que dependendo do formato do e-book você não consegue estabelecer o número da página. E o quarto destaque são os dados de disponibilidade online do livro. É bem interessante que você monte sua referência incluindo esse elemento complementar, assim quem for consultar o seu trabalho vai poder acessar direto aquela referência com um link online. Agora vamos para os exemplos. O primeiro exemplo é desse livro aqui. É uma referência bem simples, um livro escrito por uma autora só. Inclusive eu até indico como dica de leitura. Quem gosta aí de ler sobre casos de crimes, essa autora Ilana Kazoy, ela é muito boa. E esse livro, A Prova é a Testemunha, traz os relatos do caso da Isabela Nardoni. Gente, vou pedir desculpas aí pelo barulho da chuva, mas eu tenho que terminar esse vídeo. E a referência dele vai ficar assim, ó. Os dados da autora, né? Kazoy, Ilana. O sobrenome vem primeiro e depois o prenome. Você também pode optar por abreviar o prenome. O título da publicação, A Prova é a Testemunha. Nesse caso, ó, não tem subtítulo. O local de publicação, que é São Paulo. A editora, que é Larousse, não sei como é que se fala. E o ano de publicação, que é 2010. Então, preste atenção aqui na pontuação, ó, que vai se repetir para as demais referências. Sobrenome do autor, vírgula, espaço, prenome, ponto, espaço. O título do livro vai vir com um destaque tipográfico, que pode ser negrito, sublinhado ou itálico. Ponto, já que a gente não tem o subtítulo, espaço, local de publicação, 2 pontos, espaço, editora, vírgula, espaço, ano e ponto final. Fechamos o primeiro exemplo. O segundo exemplo é desse livro aqui, ó. É a história dessa gatinha que transformou a vida de uma família. É uma biografia, né, da família da gatinha. Uma pessoa que estava bastante doente e essa gatinha chegou pra mudar a vida dessa pessoa. É um livro muito lindo, eu amo gatos, né? Vocês devem ter percebido. Então, todo livro que tem essa temática eu gosto de comprar para ler. E essa biografia eu li há muito tempo e tem até uma gatinha com o nome Cleo que eu coloquei em homenagem a esse livro aqui. Então, é um livro com subtítulo, por isso que eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês. O autor a autora no caso, né? Ellen Brown. A entrada, ó, Brown Ellen. Cleo é o título. O subtítulo, ele deve ser separado do título com 2 pontos, espaço, e o destaque tipográfico só deve vir no título, até a última letra da última palavra do título. A pontuação que vem após o título não recebe esse destaque, tá vendo? Não tá marcado aqui o negrito, tá desmarcado. Da mesma forma foi aqui, ó, o destaque não vai para a pontuação, vai só para o título. Depois disso vem o subtítulo do livro, A História de uma Gata Sapeca que ajudou a curar uma família. E o restante da referência que vai ser semelhante à anterior que eu mostrei para vocês. O local, a editora e ano. O terceiro exemplo, ele já se encaixa na regra de livro até 3 autores e livro com mais de um subtítulo. Vê como ele fica. Eu tenho aqui, ó, 2 autores. A primeira, Marques Gabriela. Os autores, eles são separados por ponto e vírgula, espaço. Segundo autor, Ivan Marques. Se tivesse um terceiro autor, eu colocaria aqui, ó, ponto e vírgula, espaço, e colocaria um terceiro autor, respeitando essa regra de entrada de autor. Logo aqui, terminou os autores, ponto, espaço, título da publicação, é o título principal, aquele que tem o maior destaque
na folha de rosto. Pode ver aqui, ó, nesse exemplo da Cleo. Aqui é a folha de rosto da publicação, a folha que tem os dados da publicação. E aqui o título de maior destaque é Cleo e o subtítulo vem aqui, ó, menorzinho. Às vezes vem com uma fonte diferente. Vocês podem observar isso para diferenciar o que é título do que é subtítulo. Às vezes vem o próprio subtítulo descrito depois de 2 pontos, que é a pontuação que a gente usa para indicar subtítulo. Voltando aqui, tem o título, 2 pontos, o primeiro subtítulo e o segundo subtítulo, separado também por 2 pontos. Então, ó, primeiro subtítulo, 2 pontos, segundo subtítulo. E depois, as outras informações da referência, local, editora e ano. Lembrando aqui que o destaque tipográfico do título vai até a última letra da última palavra do título. O exemplo 4 é bem diferente. Ele é uma obra coletiva. Ele tem mais de 3 autores e os autores principais foram definidos como coordenadores. Além disso, ele tem um local de publicação que é uma cidade pouco conhecida e ele também pertence a uma série. Vamos ver? Eu trouxe até o link dele aqui na Amazon para mostrar para vocês de onde foi que eu tirei as informações para montar a referência. Pela capa aqui da publicação, parece que os autores são autores únicos, não é uma obra coletiva como eu falei que é. Mas lá dentro da publicação, aqui a Amazon dá uma amostra pra gente, a gente começa a ver as informações sobre a publicação, né? Que quando você tá com a publicação em mãos, você consegue ver todas as informações com mais detalhes. Então aqui, ó, na folha de rosto, ele continua sem indicar que essas pessoas são coordenadoras, mas mais para frente do livro ele traz as informações, ó, de coordenação. Então são os mesmos autores que estão lá na capa. Eles estão indicados aqui como coordenadores. Então, a minha referência, eu posso, como são 4 autores, indicar o primeiro, seguido da expressão etial, como eu também posso descrever os 4 autores. Fica a seu critério. Para você saber mais sobre como usar o etial em referências, eu já fiz um vídeo detalhado aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Depois do etial, você vai vir com a informação do tipo de contribuição dos autores para a obra, que nesse caso eles são coordenadores. Essa informação precisa vir abreviada e entre parênteses. Isso sempre após do último autor. Caso a obra coletiva que você for referenciar tenha 3 autores, você vai descrever os 3 autores e no final você vai colocar a abreviatura do tipo de autoria que ele tem ali naquela obra, né? Se é coordenador, organizador. E essa abreviatura ela vai ter que ficar no singular. Lá nos vídeos que eu falei sobre autoria, eu já mencionei sobre isso. A norma de referência, ela traz uma lista de abreviaturas lá no final como anexo para você saber como abreviar cada tipo de autoria que aparecer nessas publicações. Mas caso a abreviatura não esteja descrita nesse anexo da norma, você pode usar as regras de abreviação da língua portuguesa. Depois disso, você vai colocar título e aqui, ó, um elemento novo que não tinha nas outras referências, que é a informação de edição. A edição, ela precisa vir exatamente como tá descrita no documento. Se ela não tiver edição, você não precisa colocar, como foi o caso dos outros exemplos que eu apresentei, mas nesse caso ela trouxe uma edição. Às vezes a edição ela vem com informações complementares, que foi revisada, ampliada, então essas informações você precisa colocar de forma abreviada aqui nesse campo de edição, após o título. Se o livro tiver subtítulo, as informações de edição vão vir após o subtítulo. Então você vai precisar descrever assim, ó, 4ª edição. Vamos ver como é que tá lá descrito na folha de rosto para mostrar para vocês. Aqui tá 4ª ordinal, edição revisada e atualizada. Então, dessa forma, eu não vou colocar um número ordinal, eu vou colocar um número arábico apenas, seguido de ponto, e as informações de edição revisada e atualizada abreviadas. Assim, ó, 4.ed.rev e atual, que são as abreviaturas para revisada e atualizada.
Após os dados da edição, vem os dados de local de publicação. Nesse caso aqui, o local de publicação eu encontrei aqui, ó. Ela não tem na folha de rosto, tá vendo? Aqui na ficha catalográfica, ela tem aqui, ó, um São Paulo entre colchetes, mas eu vou procurar em outro lugar da publicação para ver se tem alguma descrição de local mesmo, que é referente ao local da editora. Aqui, ó, Santana de Parnaíba. Eu fiz uma pesquisa e vi que Santana de Parnaíba é um município de São Paulo. Então, ó, coloquei aqui o meu local, Santana de Parnaíba, e tenho a opção de designar aqui, ó, o estado a qual esse município pertence. Então, coloco vírgula, espaço e a sigla do estado. Depois disso, eu vou para as informações de editora e de ano. Após o ano, vem as informações sobre a coleção. E eu vou colocar o nome da coleção exatamente como está lá no livro, ó. Na folha de rosto do livro, Pediatria, Instituto da Criança e do Adolescente do HCFM USP. Aqui está me parecendo que aqui é o título da coleção e aqui é o subtítulo. Eu posso colocar tudo sem diferenciar o que é título ou subtítulo, ou eu posso colocar Pediatria, dois pontos, e Instituto da Criança e do Adolescente do HCFM USP. Fechou o parêntese, ponto final para a referência número 4. O exemplo número 5, eu até já dei em outro vídeo aqui do canal, é desse livro aqui que eu amo, que é um compilado de tweets da Rita Lee, ilustrado por Laerte. Olha, é bem legal esse livro, eu adoro. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês dessas indicações de livro, tá? Então, a referência dele é livro com ilustrador. Então, essa referência vai vir da seguinte forma. O autor, né, a autora aqui no caso, Lee Rita, o título e a informação de ilustração vem após o título. Exatamente como está descrito no livro. Aqui, ó, Ilustrações Laerte. Então, eu transcrevi. Caso no livro não tenha dizendo exatamente aqui o tipo de responsabilidade que você queira incluir após esse título, né? Se for um tradutor, você pode colocar também nesse mesmo local. Aí você pode completar a informação com colchetes. Caso não tivesse essa informação aqui, ilustrações, eu poderia completar, ó, ilustrado por, e fechar o colchete e deixar o nome dele do lado de fora, tá? Mas nesse caso a gente tem, né, essa informação, então eu vou transcrever o que está exatamente no livro. E segue com os demais dados da publicação, local, editora e ano. O último exemplo é um livro sem autor e sem local de publicação. Para quem assistiu o vídeo de como descrever autor em referências à BNT, já deve saber que quando o livro não tem autor, ele entra pelo título. O link está aqui na descrição para você ver mais detalhes sobre essas regras. Portanto, a referência ficará assim, ó. O título é o significado dos sonhos. O significado vai ficar em caixa alta, as duas palavrinhas, ponto, espaço. Não tem local de publicação indicado nesse livro, então a regra para quando não tem local de publicação é colocar a sigla sem local, que é, na verdade é sin loco, que é a sigla S ponto, espaço L ponto. Esta sigla precisa estar em itálico e dentro de colchetes. O que vem em itálico é somente a sigla, não os colchetes. Os colchetes vêm sem nenhum destaque. Depois, os dados de editora e de ano. Para finalizar, eu vou trazer a dica extra e super importante que você precisa estar atento quando for fazer referência de livro. Essa dica eu aprendi enquanto eu estava na faculdade, na disciplina de representação descritiva. Quando você for pegar um livro para fazer a referência, preferencialmente, retire as informações para referência da folha de rosto, que é essa folhinha aqui que eu já mostrei para vocês nos outros livros. Normalmente a folha de rosto é a que vem todas as informações de autor, título e editora. Muita gente tira as informações para referência da ficha catalográfica, mas eu não recomendo que vocês façam isso, porque às vezes a ficha catalográfica pode vir errada e eu já vi ficha catalográfica de um livro que não tinha nada a ver.
Às vezes vem descrito o título ou subtítulo diferente do que está aqui na folha de rosto. Eu tô passada, chocada. Isso se dá às vezes porque a editora pode querer aproveitar alguma ficha de edição anterior e aí acaba ficando a ficha errada. Então, assim, toda a informação que você pegar, prefira pegar da folha de rosto. Se não tivesse informação da folha de rosto, por exemplo, aqui, ó, não tem informação do ano de publicação, tá vendo? Ó, só tem a de autor, título e editora. Então aí, beleza, eu tenho que pegar a data de publicação mais recente que está aqui indicada no verso da folha de rosto ou em qualquer outro local do livro. As informações de editora, você descreve exatamente como está aqui na folha de rosto do livro. Então, é bom que você fique atento a isso. Se você precisar incluir na referência alguma informação que não esteja dentro do livro, que você retirou de outro lugar ou que você estimou, como por exemplo, se o livro não tivesse data de publicação e você tivesse que estimar a data, aí você tem que colocar a informação como colchetes. É como o exemplo que eu dei da informação sobre ilustração. E também no exemplo da referência que não tinha local de publicação. Ó, o local de publicação vem entre colchetes porque é uma informação que eu não estou retirando de dentro do documento. É uma informação que eu estou inserindo. E aqui, que eu fiz a outra suposição, caso não tivesse a informação no livro de ilustração, eu teria que colocar o colchete para descrever melhor aquela informação na minha referência. Então, na verdade, aí foram duas dicas, né? Essa regra dos colchetes serve para qualquer outro tipo de referência e eu sugiro que você só utilize esse recurso se a informação realmente precise estar na sua referência, né? Se for um elemento essencial ou se esse elemento complementar realmente for relevante para entregar uma referência mais completa para o seu trabalho acadêmico. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários que eu posso te ajudar. Lembra de se inscrever nesse canal e dar um like no vídeo e compartilha com quem você sabe que está fazendo o TCC. Até o próximo vídeo!